Estamos em contato agora com Délio Lins e Silva Júnior, presidente da OAB do Distrito Federal, falando sobre a transferência de líderes do PCC para Brasília, as entidades que se opõem a essa transferência. Bom dia para você, obrigada por nos atender, Délio. Por que então essa crítica a essa transferência? Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar falando com vocês e a OABDF está sempre à disposição caso precise. O problema é o seguinte, aqui em Brasília foi construído o 5º presídio federal, né, que entrou em atividade agora recentemente, há um mês, 2 meses, talvez, tem poucos presos ainda, e veio o irmão do Marcola, uma coisa de 1 mês e pouco atrás, e ontem veio o Marcola e mais 3 vieram junto. A OABDF eu assumi em janeiro, e desde então nós criamos uma comissão de acompanhamento do sistema penitenciário que tem feito um trabalho forte e efetivo junto ao sistema penitenciário de uma forma geral, onde tem vários gargalos, né? Aqui em Brasília também, assim como no país inteiro. Nós não somos diferentes de ninguém nesse ponto. Em relação ao presídio federal especificamente, o problema que nós vemos aqui em Brasília, e nós admitimos que deveria ter havido alguma manifestação prévia, se é que não houve, algum debate prévio, tá? Mas como eu disse, eu, Délio, só assumi a OAB em janeiro, então eu estou há 3 meses sentado na cadeira, vamos dizer assim. E esse presídio federal aqui, no Distrito Federal, nós vemos com muita preocupação uma parte igual aos outros estados, né, que, enfim, a violência e os problemas do sistema penitenciário existem em todos eles, mas aqui em Brasília existe uma peculiaridade do Distrito Federal, porque, pelo que eu estou vendo, eu estou falando na Rádio Nacional, né, então eu vou falar um pouco sobre o Distrito Federal para que as pessoas compreendam bem. Nós temos aqui o complexo da Papuda, que é o nosso complexo estadual, nosso sistema penitenciário estadual, onde estão as nossas unidades aqui. E o presídio federal foi colocado logo ao lado lá, tá? Ao lado existe uma cidade, praticamente, São Sebastião, que faz divisa de muro com o complexo da Papuda. Nesse local, São Sebastião, existe uma área ainda desocupada, onde está subindo um complexo de prédio de 6 andares. Colado também no muro do complexo da Papuda. Uma pessoa que suba no 6º andar desse prédio com uma arma de alto alcance, ela acerta qualquer lugar que ela quiser dentro do sistema. Ela tem visibilidade de quase todo o sistema, de quase todo o complexo, tá? Esse complexo e o presídio federal também, eles estão localizados em um raio aí de uns 10 quilômetros mais ou menos, onde estão toda a cúpula de todos os poderes, então todas as maiores autoridades do país estão nesse raio diariamente. Todas as representações internacionais, embaixadas e afins, estão todos também dentro desse raio. Está praticamente dentro de uma área residencial grande. Então, assim, por conta dessas peculiaridades, nós vemos com muita preocupação esse presídio federal aqui no Distrito Federal, porque uma rebelião ou um atentado ou uma coisa do tipo não estaria sendo em qualquer lugar, mas estaria sendo no centro do poder, no centro, dentro de um raio onde todas as cúpulas, como eu disse, estão presentes. Então, existem essas peculiaridades em relação ao Distrito Federal. Nós apontamos essa preocupação, esse problema, e sugerimos uma possível solução. O Distrito Federal recebe anualmente o Fundo Constitucional. Esse ano, o Distrito Federal está recebendo 13 bilhões e 300, salvo engano, mais ou menos, que é dividido para segurança, que são mais ou menos 55%, e saúde e educação. Todos os anos, o Distrito Federal acaba devolvendo para a União uma parte desse valor que, enfim, por uma série de fatores não é utilizado. Então, ano passado foram devolvidos 15 milhões para a União. O presídio federal custou, para ser construído aqui no Distrito Federal, algo em torno de 40 milhões. Então, o que nós estamos sugerindo? Que haja, e aí não depende tanto do OAB, depende de uma costura política entre o governo federal, o governo do Distrito Federal, uma costura política para que o GDF abra mão de parte, né, que é uma pequena parte pelos valores que eu falei aqui, desse fundo constitucional, até que se chegue aos 40 milhões. Assim o Distrito Federal estaria ressarcindo a União pelo que ela gastou com a construção do presídio federal,
essa construção viria para o governo do Distrito Federal para que faça parte do complexo da Papuda, ou seja, viraria uma unidade estadual, e seria construído um novo presídio federal em algum outro lugar. Não acarretaria prejuízo ao sistema federal, porque existe a notícia de que ainda tem vagas sobrando, vamos dizer assim. O sistema federal não está abarrotado como os sistemas estaduais todos, inclusive o Distrito Federal. Então, com isso, essa é a sugestão da ordem para que a gente resolva esse problema. Bom dia, Adélio. Inclusive, houve uma forte reação, do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ele afirmou que Marcola, pelo Twitter, não tem lugar em Brasília, que o Distrito Federal tem um governo e esse governo não admite também que é a entrada do crime organizado na capital federal. Ele garantiu, inclusive, que já há compra de terrenos e propriedades aí, justamente que ele atribui a elementos próximos do crime organizado. Agora, o que fazer então? Quer dizer, o governador Ibanez Rocha, então, ele deve fazer essa opção do senhor? Ele está nessa negociação ou vai ficar apenas reclamando? Olha, eu não sei se ele está em negociação. A OAB-DF oficiou mais ou menos um mês atrás o governo do Distrito Federal, a Secretaria de Segurança Pública, o DPEM, Departamento Penitenciário, Federal, e o Ministério da Justiça, o ministro Moro. Nós oficiamos há mais ou menos um mês todas essas autoridades fazendo essa sugestão que eu acabei de narrar para vocês, que eu acabei de expor aqui para vocês. Se existe ou não boa vontade de fazer ou alguma negociação avançada nesse sentido, eu não sei, não fui informado. Mas pela manifestação do governador Ibanez ontem, me parece que ele realmente está disposto a não aceitar esse presídio federal aqui também. Então acho que precisaria de uma costura política, principalmente com o governo federal, para que, enfim, as coisas andem, essa negociação possa evoluir de alguma forma. Agora, Adélio, um dos motivos foi que eles estavam se articulando que poderia resultar numa ação de resgate de integrantes do PCC. Esse seria o motivo para essa transferência. Isso não basta para que isso seja feito? Mesmo assim, vocês continuam com esse posicionamento de crítica? Olha, a penitenciária em si não é tanto a nossa reclamação, porque pelo menos até agora as penitenciárias federais têm se mostrado seguras. O Distrito Federal tem, em comparação com o resto do país, uma equipe de segurança pública boa, vamos dizer assim. A polícia daqui é bem preparada, principalmente se comparada a grande parte do resto do país. Se você for olhar os presídios federais onde eles estão, existe até uma melhora, de certa forma, da segurança pública. Por quê? Porque está em cidades que tem um déficit de segurança pública muito maior do que o Distrito Federal. Então, de certa forma, para esses lugares, acaba sendo boa a ida do presídio federal, porque ela traz a Força Nacional, enfim, traz algum reforço na segurança que não existe. Aqui é diferente, aqui a gente já tem, como eu disse, uma segurança pública mais preparada e mais equipada. Então aqui o problema é outro, aqui realmente é a vinda de uma forma muito mais organizada do crime organizado, Aqui no Distrito Federal não é ainda um problema tão grave. As inteligências das polícias, tanto a civil quanto a Polícia Federal, já identificaram uma movimentação forte, intensa e organizada dessas facções vindo para o Distrito Federal, acompanhando esses presos federais. Então, assim, ontem essa manifestação surgiu de uma forma mais forte por causa do Marcola, por ser um emblemático, um preso emblemático. Mas a nossa manifestação é muito maior. Nós não estamos nos manifestando contra o Marcola, mas sim contra o Presídio Federal, porque ele só traz bandidos de alta periculosidade. Então, se amanhã o Marcola for embora, depois de amanhã vem outro Marcola, E como eu disse para você, o Distrito Federal tem peculiaridades que os outros estados não têm, Você imagine uma situação que já ocorreu em vários presídios por aí eu estou fugindo um pouco do federal, mas Pedrinhas, enfim, Maranhão, Rio Grande do Norte, você imagine uma cena daquela, um problema daquele a 6 quilômetros do Palácio do Planalto. As consequências são muito mais graves, não só para o Distrito Federal, como para o país, porque são as autoridades do país inteiro que estão aqui e mais do mundo inteiro, Tem representações internacionais todas nesse mesmo raio de distância.
Então, daí essa nossa preocupação. Tá certo. Então, Délio Lins e Silva Júnior, presidente da OAB do Distrito Federal, falando com a gente, então, sobre a transferência de líderes do PCC para Brasília e uma crítica, então, a essa transferência. Muito obrigada, bom dia, até uma próxima. Obrigado, bom dia a todos. 7h50. Repita. 7h50.